Oi, oi! E aí, tá pronto? Tá pronta? Hoje a gente vai aprender um pouquinho, nossa primeira aula da assessoria Era Mobile, e a gente vai aprender um pouquinho sobre o Instagram, todas as ferramentas que ele tem, todos os formatos que ele tem e como você pode usar melhor cada um desses formatos. A gente sabe que no Instagram nós temos alguns formatos principais ali, os que a gente geralmente mais usa e nós vamos falar deles hoje, tá? A gente tem os Stories, o Reels, post fixo, post carrossel e lives também. Então, essa é uma ferramenta pouco utilizada, mas que tem um mundo de opções, um mundo de benefícios, e você vai aprender como usar melhor cada uma dessas ferramentas, tá bom? Vamos começar pelos stories. Então, quando a gente pensa no nosso Instagram, em todos os formatos que ele tem a oferecer, aqui nos stories a gente tem uma facilidade maior de criação de comunidade. Então, é um ambiente, é o ambiente ideal para que você consiga realmente conversar de uma maneira mais informal com o seu público. Ali você tem só pessoas que te seguem, essencialmente, né? Então, é onde você pode realmente explorar essa coisa do dia a dia, essa coisa de bastidor, principalmente. É lógico que você pode trazer essas coisas em outros formatos, mas no dia a dia é interessante que você crie essa conexão com as pessoas que te seguem, com as pessoas que estão ali acompanhando o seu conteúdo diariamente. Eu não sei se vocês percebem isso, mas estatisticamente a gente consegue acompanhar das pessoas que nós seguimos no Instagram apenas 1% do conteúdo que é jogado ali. Então, desse 1% de conteúdo que a gente consegue consumir, das pessoas que a gente segue, desse 1%, a gente consegue ter uma aproximação maior das pessoas que a gente vê mais nos stories. Então, é uma coisa de proximidade mesmo. Às vezes, vocês já devem ter percebido que com aquela pessoa que você mais acompanha, aquele criador de conteúdo que você mais acompanha, você sente que é como se fosse um amigo. E não é, mas por que você tem essa sensação? É porque ali nos stories você vê o dia a dia, você vê uma coisa mais informal, você vê ele de uma maneira mais próxima mesmo. Então, esse é o intuito dos stories. E aqui, nesse formato, a gente consegue também criar narrativas muito boas, porque você consegue ter um começo, meio e fim e usar isso para entreter a sua audiência. Então, você pode começar os seus stories com um questionamento, um primeiro post ali de questionamento, e é legal que você comece com uma foto, por exemplo. Porque se você começa com uma foto e um textinho ali e alguma coisa que prenda a atenção da sua audiência, como uma pergunta ou uma dor da sua audiência, alguma coisa que você sabe que toca em algum lugar, então a pessoa já vai ficar, poxa, isso aqui talvez seja interessante pra mim, sabe? Então você pode começar assim. Porque se você começar com um vídeo, às vezes a pessoa não assiste o vídeo até o final e já pula. Então já ou pula ou sai. Então já é uma métrica que não agrega tanto pro seu conteúdo. Então é melhor que a pessoa veja toda e aí você pode criar uma narrativa. Então você pode começar perguntando. Vamos trazer pro meu nicho. Então, você sente que seu engajamento tá muito baixo? E aí já coloca ali uma enquetezinha. Eu sinto, eu não sinto. E aí no próximo você fala um pouquinho sobre isso, fala como você se sente e vai agregando um pouquinho de valor, fazendo a pessoa se identificar ali nesse meio, nesse desenvolvimento, e depois você conclui. Você pode concluir com uma dica, você pode concluir com uma informação valiosa ou lançando alguma coisa, por exemplo. Inclusive é uma dica para você. Se você segue pessoas, se você segue, todo mundo segue pessoas, mas comece a acompanhar as pessoas que você admira o conteúdo, não só o conteúdo, não só o que eles estão passando, não só as informações, mas também a maneira como eles estão fazendo isso. Se você vê um vídeo até o final, se pergunte, poxa, por que eu tô vendo esse vídeo até o final? O que foi nesse vídeo que me prendeu, sabe? E use isso a seu favor. Então, a partir de agora, lição de casa, a partir de agora vocês vão observar as pessoas que vocês acompanham e como elas produzem conteúdo. E aí, isso é uma inspiração, isso é uma maneira de você pode adaptar, pode não adaptar, mas já abre o seu olhar para novas possibilidades. E agora falando sobre engajamento, as taxas de métricas que você precisa olhar são principalmente a métrica de voltar
e a métrica de sair. Porque elas vão falar sobre a permanência da pessoa na plataforma. Então, no que o conteúdo que você produz contribui para que a pessoa permaneça na plataforma. Então, se o seu conteúdo tem muitas pessoas clicaram para voltar, isso significa que o story anterior é interessante, é relevante. E ele sendo relevante, ele tendo essa taxa elevada, o Instagram vai entregar para mais pessoas. Então, por isso que às vezes você percebe que uma sequência sua de stories foi muito entregue, teve um alcance maior, e uma outra nem tanto. E aí, o que acontece? Às vezes a gente faz uma sequência que tem um bom alcance, é legal, e aí no outro dia você já continua postando, mas você emendou com essa sequência anterior. Não sumiu todos os stories que você fez no dia anterior, e você já começou no outro dia. Isso o Instagram lê como uma sequência só. Então, se você fez uma sequência hoje, que foi boa, amanhã você continua essa sequência, mas os seus números caíram. Depois de amanhã, se você continuar essa mesma sequência, se você continuar post sem que tenha acabado todos os pontinhos lá no seu story, se você continuar uma outra sequência, ele vai entregar com base no dia anterior, porque ele lê como uma mesma sequência. Então, o que acontece? Se você tem uma baixa nas suas visualizações e você tem um conteúdo importante para entregar no dia seguinte, você tem uma coisa que você quer que tenha um alcance legal, porque assim, não é interessante você fazer isso sempre. Às vezes você não tá ali aparecendo e tal, mas não é uma coisa que seja tão relevante, é mais para ter presença. Então, se você quer mostrar alguma coisa interessante, você quer que as pessoas vejam, compartilhem, que as pessoas tenham mais acesso àquele seu conteúdo, se você vai falar de algum produto, se você quer falar de uma novidade, de um lançamento, então você espera que aquela sequência que você fez termine, então que passe as 24 horas que elas ficaram no ar, que ela suma, para então você começar uma nova sequência. Porque aí o Instagram vai ler como uma nova sequência. Então, se você tiver um bom engajamento nessa nova sequência, você vai ter, consequentemente, um ótimo alcance. Agora, nós vamos falar sobre post carrossel. E se anteriormente a gente falou sobre os stories e você construir essa narrativa bem amarradinha, agora, no feed, sem usar os vídeos, usando apenas post estático, você pode fazer isso através dos carrosséis. Então, no carrossel, você pode começar. E aí é a mesma proposta que a gente tem lá da narrativa dos stories. Então, você pode começar despertando a curiosidade de alguma maneira, ou apontando uma dor, e finalizar mostrando ali a solução, ou de uma maneira mais leve, mais sutil. Mas você consegue, através dos carrosséis, seguir essa linha de raciocínio. Então, se às vezes no post você coloca um post e destrincha na legenda, e às vezes as pessoas não consomem todo aquele conteúdo, você consegue fazer isso no carrossel de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais didática. Inclusive, o carrossel é uma boa ferramenta para vocês usarem para impulsionar conteúdo no Instagram, porque você consegue isso. Você consegue despertar a curiosidade das pessoas e, no final, trazer uma solução e uma chamada para ação. Chamada para ação é aquilo que a gente desenha um conteúdo e, no final, pede para a pessoa fazer alguma coisa, para ela seguir a sua página, para comentar. Você chama ela para fazer alguma coisa, ou vender o seu produto. Então, você consegue fazer isso, e consegue isso se você utilizar uma narrativa bem feita, é uma ótima opção para impulsionar. Esses foram os primeiros formatos, e na próxima aula você vai aprender um pouquinho mais sobre os outros formatos e como usá-los da melhor maneira possível.